Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aí. Você que é estudante, você que é professor ou futuro professor, ou você que é um entusiasta aí da matemática, que curte muitos vídeos aqui do nosso canal. Eu sou o professor Léo e esse é mais um vídeo aqui do nosso canal Exatas Humanas, educação feita por educadores, onde a gente traz aqui coisas interessantes para discutir com vocês sobre a nossa linda matemática, tentando aproximar ela de uma linguagem que as pessoas consigam discutir, né? Não só a matemática em si, mas como o ensino de matemática de modo geral. E hoje eu trouxe aqui um vídeo para vocês. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre: existe vida sem o MMC, né? O conhecido mínimo múltiplo comum. Por que eu estou trazendo esse vídeo aqui para o canal? Porque em conversas com professores, né, e em grupos aí de redes sociais e tal, surgiu um dia um questionamento de como é que eu posso ensinar os meus alunos do sexto ano a fazer a adição ou subtração de números racionais positivos, né, na forma fracionária, as conhecidas frações aí, tá? E aí essa discussão ficou em cima do que, será que eu preciso trabalhar com a ideia de mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números naturais? Então, assim, esse vídeo eu trouxe aqui um recorte de uma aula com uma abordagem aí que pode ser feita para o sexto ano, onde nós começamos a inserir essa ideia da adição-subtração com frações. E é interessante notar nesse vídeo por onde que a gente vai, né, que caminho que a gente conduz essa discussão. Essa discussão numa aula ela foi baseada em um problema de um dos planos de aula de nova escola. Estou deixando o link aqui na descrição para você que quiser dar uma olhadinha depois. Tem materiais muito interessantes para o professor utilizar aí na sala de aula. Mas vamos para o vídeo. Acompanhe a discussão. Depois no final a gente faz uma reflexão a respeito, tá? Dê uma olhadinha aqui na atividade 2 para o tio Léo lá. Ele fala, ó, um motorista saiu da cidade A em direção à cidade B. Então ele estava aqui, ó, na cidade A e ele queria chegar aqui na cidade B, tá? No primeiro dia, ele percorreu metade da distância, né? Então imagina que você tem a distância que é essa barrinha cheia aqui, ó, tá? É o seu um inteiro. E ele percorreu no primeiro dia essa parte laranjada aqui, ó. Tá? Essa parte laranja é metade do percurso que ele percorreu no primeiro dia, tá? Aí, ó, no segundo dia, ele percorreu um terço da mesma distância. Olha lá, tá? Ele percorreu um terço da mesma distância. Então, no segundo dia, ele percorreu essa parte azul aqui, ó. Um terço da mesma distância, tá? Aí a pergunta é, quanto que ele já percorreu, né? Concordam, galera, que essa pergunta, quanto que ele já percorreu, ele quer então que você some quanto que ele percorreu no primeiro dia, que é metade do percurso, mais quanto ele percorreu no segundo dia, que é um terço do percurso. Então, aqui a nossa grande dúvida, né, Florinha? É essa lá, tá? Quanto que vai dar, moçada? Metade mais um terço do mesmo inteiro, né? Se você olhar para o desenho, não tem a mesma quantidade de partes, né? Então não tem como você contar a quantidade de partes, porque você tem número de partes diferentes, né? Um tá pegando um terço Ah, daquela barrinha. Oi, pode falar. e acho que vai dar 5 sextos, porque se dividiu por um terço, tem que ser divisível por 3, óbvio. Isso, então, mas aí você percebe que aí, Pedro, a atividade ela ia guiando você para pensar sobre isso, né? Era uma atividade para vocês chegarem no raciocínio através do passo a passo que ele falou. Então, por exemplo, galera, ó, imagina que essa distância da cidade A até a cidade B fosse esse desenho que está aqui embaixo da menininha agora, né? Aí esse desenho que está aqui embaixo, moçada, ele dividiu ele ó, em 6 partes iguais, né? Ele dividiu agora aqui em 6 pedaços iguais. Então ele fala, ó, represente no desenho acima uma fração que seja equivalente a meio, olha lá, e uma fração que seja equivalente a um terço. Então, galera, nós vamos ter que agora lembrar como é que a gente faz equivalência de fração, tá? Então vamos pegar lá a fração meio e a fração um terço. Olha lá, tá? Você quer transformar essas frações, galera, em 6 pedaços iguais. Tá vendo lá que você tem 6 pedaços iguais? Então você vai ter que pegar, moçada, uma fração sextos que seja equivalente a um meio
e uma fração sextos que seja equivalente a 1/3, tá? É isso que você vai ter que fazer aqui, tá legal? Como é que a gente faz isso? Ó? Você descobre para mim aqui, moçada, ó, qual é o número que vezes 2 dá 6. E aí, se você tiver em dúvida sobre isso, basta você dividir 6 por 2 nela. 6 dividido por 2 dá 3. Então, quem é o número que vezes 2 vira 6? É o 3, né? Então, você vai fazer 2 vezes 3. Para a fração ficar equivalente, a gente sabe o quê? Você tem que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Certo? Você tem que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, se você vai fazer 2 vezes 3 virar 6, você tem que fazer 1 vezes 3 aqui em cima também. E aí vai virar 3 sextos. Tá vendo lá? Então, se você quiser representar a fração meio, moçada, numa coisa que está dividida em 6 partes iguais, você vai ter que pintar quantas partes lá para representar o meio? Olha lá no desenho. Você vai ter que pintar 3. 1, 2, 3. Então, se você fizer isso aqui, ó, você representou a fração 3 sextos, que é equivalente a meio. Tudo bem? Se vocês se perderem aqui em alguma parte, moçada, é só me parar aí, tá? É só falar aí para mim no chat. Fala, Léo, volta, explica de novo. Eu estou indo bem devagar aqui com vocês, porque se a gente tiver pressa, não adianta nada, tá? Então, vamos lá. Aí, Manuzinho, nós vamos fazer a mesma coisa com 1/3 aqui, moçada. Ó, nós vamos pegar 1/3 e transformar ele em sextos, uma fração equivalente. Ó. Então, de novo, quem é o número que eu multiplico por 3 e dá resultado 6? Tem que multiplicar vezes 2, certo? Aí, se eu fizer em cima também aqui, ó, vezes 2, vai me dar 2 sextos. Ou seja, 1/3 é equivalente a 2 sextos. Então, se eu vou pintar lá no desenho, moçada, uma parte da figura que equivale a 1/3, eu vou ter que pintar quantas partes dessas 6 aqui, ó? 1, 2. Olha lá. E aí eu pintei 2 sextos. Tá certo? Beleza? Então, moçada, se eu olhar agora para esse desenho, olhem bem para esse desenho que a gente fez aqui, ó. Observando o desenho, como você acha que a gente pode fazer, então, para somar as frações que a gente tinha, moçada? Ó, metade do caminho mais 1/3 do caminho. Olhando o que a gente fez no desenho, moçada, como é que eu posso saber o valor dessa soma? Então, mas de novo, ó, percebam o que a gente fez, moçada. Ó. A fração meio, a gente trocou ela lá no desenho por uma fração equivalente a meio. Qual que é essa fração equivalente a meio lá no nosso desenho? É 3 sextos. Tá? 3 sextos não é a mesma coisa que meio, que metade? Lá na nossa fração equivalente? Ó. Sim. Aí a fração 1/3, a gente também descobriu uma fração equivalente a ela, que tem denominador 6 também lá. Então a gente pode trocar essa fração 1/3 aqui, ó, pela fração equivalente a ela, que é 2 sextos. Olha lá. Aí, moçada, quando a gente troca as frações pelas frações equivalentes, Florinha, você está vendo aqui, ó, não vira o primeiro caso fácil lá? Porque a gente fica com duas frações, moçada, que tem o mesmo denominador 6. E que a gente já sabe como dá para somar elas, tá vendo? Se tiver o mesmo denominador, basta a gente somar os numeradores, 3 mais 2, olha lá, e continuar sextos, né? Olha lá, basta a gente somar os numeradores e continuar sextos. Então, a gente vai ficar com o que o Pedro falou, ó, 5 sextos do caminho. Vocês estão vendo aqui, ó? Então, com isso, moçada, a gente começa a perceber o que, sexto ano? Que para somar as frações que têm denominadores diferentes, a gente vai ter que fazer elas ficarem com denominadores iguais, que é o primeiro caso lá que a gente estava resolvendo lá em cima da barra de chocolate, tá? Então, a grande sacada nossa vai ser essa, o Pedro, né? É descobrir, assim, como é que a gente pode fazer as frações que têm denominadores diferentes, né, ficarem com denominadores iguais. Se a gente conseguir uma forma, moçada, de fazer isso acontecer toda hora, a gente consegue fazer a soma de frações com denominadores diferentes também. Tá? Tá? Então, moçada, vê se todo mundo entendeu essa ideia, então, que a gente fez aqui. Tá?
Quando você tiver que somar frações que têm denominadores diferentes, tá? Você vai procurar transformar essas frações em frações que tenham denominadores iguais, mas elas vão ter que ser frações equivalentes a elas para você poder somar, tá? Então, olha lá. Aí vinha aqui a pergunta do item C dessa atividade aqui, ó. Ao procurar frações equivalentes, então, moçada, ao procurar frações equivalentes que ajudam a resolver a adição de frações, qualquer fração equivalente serve, né? Então, por exemplo, ó, então se você for fazer, Marina, meio mais um terço, né? Imagina todas as frações, moçada, que sejam equivalentes a meio aqui, ó. Ó. Como é que eu sei as frações equivalentes a meio, né? Falem aí para mim as frações são equivalentes a metade. Fala aí para mim um monte de fração que é equivalente a meio, ó. 2 quartos. Se você dobrar em cima e dobrar embaixo, ó, 2 quartos. 3 sextos. 3 sextos. O que mais? 4 oitavos. 4 oitavos. 5 décimos, 6 dozeavos, 7 pegar 1 e o 2. 7 catorzeavos. Você pegar 1 e o 2 multiplicando pelo mesmo número, né? 6 dozeavos. 8 16. Então, assim, Mário, quantas frações equivalentes a meio existem? Infinitas, né? É só você ir multiplicando em cima e embaixo o meio pelo mesmo número, você tem uma fração equivalente à metade, né? Agora, imagina as frações equivalentes a um terço. Vai multiplicando agora o 1 e o 3 pelo mesmo número. Falem para mim várias frações equivalentes a um terço. 2 sextos, 3 nonos, 2 sextos, 4 dozeavos, 3 nonos. 15 avos. Isso. 4 oitavos não, né? 4 dozeavos. 4 dozeavos. E o que mais? 5 o quê? 5 quinzeavos. 5 quinzeavos. E assim por diante. Quer dizer, também existem infinitas frações equivalentes a um terço. Então, toda vez que você for fazer uma soma, por exemplo, meio mais um terço, que nem tem ali, moçada, meio mais um terço, basta você escolher duas frações equivalentes a meio e um terço que tenham o mesmo denominador. Por exemplo, a gente usou ali em cima no problema do caminho lá, ó, a gente usou, né, Davi? A gente somou, em vez de somar meio com um terço, a gente somou 3 sextos com 2 sextos. E deu o resultado 5 sextos no final, não foi, Mário? Né? Mas eu poderia, Marina, pegar qualquer fração equivalente. Não precisa ser 3 sextos e 2 sextos. Eu poderia pegar, por exemplo, qualquer outra fração equivalente a meio e um terço que tenha o mesmo denominador. Então, por exemplo, Marina, ó, eu poderia escolher 6 dozeavos e 4 dozeavos. Então, o que você poderia fazer aqui, ô Davi? Em vez de somar meio mais um terço, você poderia somar 6 dozeavos com 4 dozeavos. E o seu resultado tem que dar o mesmo de meio mais um terço. Vamos ver se isso funciona, moçada? Olha lá. Se você somar 6 dozeavos com 4 dozeavos, vai te dar quantos dozeavos? Ó? Vai te dar 10 dozeavos. Aí a única coisa dá para simplificar, moçada, 10 dozeavos? Isso, dá para simplificar esse número. Muito bem, olha lá. Então, ó, se eu simplificar agora aqui, ó, o 10 e o 12, olha lá, se eu dividir aqui em cima ó, por 2 e embaixo por 2, vai chegar na mesma resposta de antes, moçada. Olha lá, 5 sextos. Né? Então, vocês perceberam, vocês conseguiram perceber isso, sexto ano, hein, Sofia? Que tanto faz, né? Vocês conseguiram perceber, moçada, que qualquer fração equivalente que você pegar e substituir aquelas frações que têm denominador diferente, você vai conseguir fazer a soma ou a subtração? Tá? Então, essa que é a grande sacada. Tá bom, moçada? E isso que eu quero que vocês entendam, ô João Pedro, porque senão vocês vão virar fazedor de conta. A galera que sabe fazer conta, decora uma regra, aplica a regra, mas não sabe por que está fazendo. Não sabe por que dá certo e não sabe por que está fazendo. Eu já falei para vocês que eu não ensino matemática assim. Para mim, você pode usar uma regra, mas você tem que saber por que ela funciona. Então, por isso que nós estamos trabalhando bem devagar aqui, ô Marina, os fundamentos do negócio, tá? Porque vocês têm que entender o porquê a gente está fazendo isso. Por que eu estou fazendo dessa forma. Tá? Beleza? Bacana, né? Como é linda aí a nossa matemática, né?
Mas vamos para a nossa reflexão, né? Então, o que a gente percebe? Que para a gente poder adicionar e subtrair números racionais positivos na forma fracionária, não necessariamente eu preciso partir de um pré-requisito que os alunos precisem saber trabalhar com MMC, mínimo múltiplo comum, fazer alguma espécie de algoritmo ou algo do tipo, tá? Eles precisam reconhecer os múltiplos, né? Basicamente eles trabalham com múltiplos desde o ensino fundamental, nos anos iniciais. Mas aqui é interessante a gente notar, por exemplo, que quando a gente pega nas habilidades da BNCC, né, para o sexto ano, no caso essa daqui, tá? Aparece resolver e elaborar problemas que envolvam a adição ou subtração com números racionais positivos na representação fracionária, tá? E não se estabelece aqui que você tenha que fazer de determinada forma. Agora, uma coisa que tem um foco grande no sexto ano é o trabalho com frações equivalentes, para poder comparar frações e também para fazer esse tipo de operação aqui, tá? Então, assim, é interessante a gente notar que dá para se fazer um caminho construindo significado com os alunos, sem que você parta de que vocês precisam saber uma determinada regra, sem essa regra não funciona, nada acontece. Porque aí, se eu baseio em regras, se eu esquecer a regra, eu não sei mais fazer matemática, né? Então, assim, é interessante. E, inclusive é interessante a gente notar que a discussão sobre MMC, de fato, ela está sendo proposta nas habilidades, né, propostas para o sétimo ano do ensino fundamental. Então, se a gente pegar aqui, no sétimo ano do ensino fundamental, na unidade temática de números, também a gente tem resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo as noções de divisor e múltiplo, podendo incluir máximo divisor comum, o MDC, ou mínimo múltiplo comum, o MMC, por meio de estratégias diversas, mas ela cita inclusive sem a aplicação de algoritmos, né? Ou seja, não focar o ensino em regras ou em técnicas operatórias, mas sim construir um significado quando você parte da ideia de frações equivalentes para mostrar que você consegue usar as frações com denominadores diferentes, incluindo frações com o mesmo denominador que sejam equivalentes àquelas que estão sendo utilizadas, tá? Essa abordagem costuma dar um resultado muito interessante. Os alunos do sexto ano constroem o significado dessas operações e passam a usar ela na resolução de problemas, na elaboração de problemas também, como é proposto aqui dentro do sexto ano, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se você gostou aqui, eu vou pedir que dê aquela curtida aqui no nosso vídeo, né? Recomende o nosso canal, compartilhe com outros professores, outros alunos, outros colegas aí que gostem de matemática também. E a gente fica sempre esperando aqui o comentário de vocês também. Comenta se gostou do vídeo, sugestões de outros vídeos que vocês gostariam de ver uma discussão interessante, alguma dúvida, tá? E a gente vai tentando atender aí dentro do conteúdo do nosso canal, tá bom? Muito obrigado, valeu!